É Vida e Saúde começando por aqui, tudo bem com você? Uma boa semana para você que está aqui fazendo companhia pra gente. Você que está ligadinho na Novo Tempo e hoje quer saber como cuidar da sua saúde da sua família, você está no lugar certo, viu? E está bem acompanhado também, porque a doutora Daniela Cano já está por aqui. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, doutora? É bom começar a semana com vocês da Soul, viu? Que bom, vamos mudar, né? A gente sabe que segunda da mudança por aqui é aquele dia que você já vai mudar, já vai aprender aí dicas de como cuidar melhor da sua saúde. E olha, hoje a gente traz um assunto porque a cada 400 brasileiros, um é celíaco. Olha só, a doença celíaca ela é causada pela intolerância ao glúten, provocando aí algumas dificuldades no organismo. E a doutora Daniela Cano, que é nutróloga e médica do estilo de vida, ela vai ensinar aqui pra gente como identificar os sintomas, evitar a contaminação cruzada que às vezes acontece e também se a gente pode retirar ou não o glúten da nossa dieta. Tem também algumas formas saudáveis para substituir, viu? Ainda hoje tem exercícios por aqui. Aproveita para começar a semana mais ativo. Tem exercício de equilíbrio com a Tânia Santos e é um exercício que você pode fazer aí na sua casa mesmo. E na receita, já que a gente está falando aqui massa sem glúten, olha o que você vai aprender, gente. Pizza com massa de batata doce. Tá tão cheirosa, né, doutora? Deus, que delícia, Ai, Flávia. tá uma delícia. Olha essa massinha aí. A gente vai dar aí também uma sugestão de recheio pra você. Mas não perde não, viu? Aproveita, já separa o seu caderninho de receita, que logo mais vai ter receita por aqui também. Mas olha, a gente gosta de começar o programa com uma reflexão, ainda mais que a gente está começando a semana, né? Então eu vou dividir aqui com você um verso que ele tá lá em Salmo 118:6. Diz assim, ó: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha só. A certeza de que Deus, Ele está ao nosso lado, nos dá força e coragem para enfrentar situações de incertezas. E com Ele ao nosso lado, as adversidades perdem seu impacto, pois a nossa segurança está garantida pelo seu poder. E sabe, dessa forma, o medo é substituído pela fé, pela confiança no amor e na proteção de Deus. E quando você aí de casa estiver passando por alguma adversidade, alguma dificuldade, lembre-se sempre de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Linda essa reflexão, né? Que ela fique aí na sua segunda-feira à tarde, leve ela para sua semana também, compartilhe ela com outras pessoas, tá bom? Você aí tá preparado para começar aqui a nossa segunda da mudança? Olha, então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente traz muita informação para ajudar você a cuidar mais da sua saúde. Até já! Agora sim, falei que era rapidinho, né? Foram 30 segundos bem rápidos e que bom que você continua ligadinho aqui no Vida e Saúde. Afinal, o que é essa segunda da mudança que vocês falaram, né, doutora? A gente fala, é segunda da mudança. Mas vamos explicar para quem está acompanhando, talvez a gente pela primeira vez, o que acontece às segundas aqui no Vida e Saúde? Hoje é o dia que você vai começar a mudar seu estilo de vida. A gente tem hábitos que vêm lá desde criança, desde a infância e que isso está prejudicando a nossa saúde. Então hoje, né, Flávia, é a segunda que a gente vai incentivar vocês a mudar o estilo de vida. Olha só, se você está precisando aí de um incentivo, está desanimado, sozinho eu não tenho muita força, Flávia. Então, cola aqui com a gente, fica ligadinho, porque aqui a gente vai ser o seu braço direito, viu? Pode contar com o nosso apoio, que a gente está junto aí para que você consiga cuidar melhor da sua saúde. E olha, a gente está falando aqui hoje vai falar, né, da doença celíaca, intolerância ao glúten. Eu quero saber de você. Você sente aí algum desconforto? Tem esse problema? Se você tem e quer compartilhar aqui com a gente alguma experiência, anota o nosso número aí do WhatsApp, tá bom? É 12
982660004. Tem o QR Code aqui também, olha, você pode usar ele assim, pega o seu celular como se fosse tirar uma foto. E aí, na hora que você clicar para tirar essa foto, vai aparecer um link. Clica nesse link e ele já direciona você direto lá para o nosso contato do WhatsApp. E aí você já salva, porque esse é o nosso canal para a gente conversar por aqui, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade quando ingere o trigo, né? Ou glúten, sente que fica aí meio estufado, então você pode mandar aqui a sua interação pra gente, tá bom? Estamos falando da doença celíaca, né, doutora? Mas o que seria essa doença celíaca? Então, a doença celíaca, Flávia, é importante o telespectador saber que é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que os seus anticorpos, seus soldadinhos de defesa, estão produzindo mais reação ao glúten, né, a nível intestinal. Então, é uma doença autoimune mesmo do intestino. Olha só, e talvez você fale, nossa, mas é difícil entender isso, então convido você a vir para cá. Vem para cá também, doutora. Vamos explicar para o pessoal, por favor, o que forma essa doença. A gente tem aqui alguns nomes diferentes, né? É verdade. Mas você de casa logo vai entender. A doutora vai explicar para você. O que seria isso, doutora? É que assim, o glúten, ele é uma proteína, é um complexo de proteínas, Flávia, que existe não só no trigo, mas existe também no centeio, na cevada, no malte e na aveia contaminada. Né? A aveia em si não tem glúten, mas a aveia, como ela é manipulada junto com o trigo e outros cereais, pode ter contaminação. Então, o glúten é uma das proteínas que tem nesses alimentos. E aí ele tem a composição, é uma proteína bem complexa, assim, ó, igual você está vendo aqui, ó. Vai juntar a gliadina, né, com a glutenina e forma esse emaranhado que vai dar elasticidade e deixa a massa, inclusive, do pão bem extensa. Sabe quando a gente pega a massa, mistura com a água e fica aquela parece uma borrachinha? Sim. Então, isso é o glúten que acaba dando. Olha só, a gente já pode sentar aqui de novo, doutora? Sim. Agora, as pessoas falam, eu vou tirar o glúten porque eu acho que ele inflama o meu corpo. Isso é real, doutora? Então, Flávia, eu falo para as pessoas que não é todo mundo que é para tirar o glúten. Inclusive, os italianos são o povo que mais consomem trigo que tem glúten, não é? É verdade. A base da dieta dos italianos é o trigo, que tem glúten. E eles comem café da manhã, almoço e janta. E eles são o povo mais longevo e mais magro do Ocidente. Se for contar no planeta todo, são os japoneses, não é o povo mais longevo e mais magro. Mas no Ocidente são os italianos. Então, a gente não pode generalizar que todo mundo precisa tirar o glúten. Ele pode inflamar? Ele pode inflamar porque realmente ele é uma proteína de difícil digestibilidade. Ok. A gente tem uma dificuldade de quebrar essa proteína. Mas depende da farinha que você vai usar, depende de como que é o seu corpo, né? Depende da sua genética. Então, não é todo mundo e de como é preparado também esse trigo, não é? Agora, doutora, você falou aí de difícil digestão. Como que é a digestão desse glúten? Quando a gente ingere, o que acontece aqui dentro? Então, a digestão das proteínas, em geral, não só do glúten, começa assim, a gente começa mastigando na boca, né? A digestão já começa na boca, Flávia. E aí, com a saliva, a gente vai quebrando os amidos, os carboidratos, já começa com a amilase, que é uma enzima. As enzimas vão quebrar e digerir, né, proteínas e vão digerir tudo que a gente come. Quando chega lá no estômago, a gente já tem um ácido clorídrico e já tem outras enzimas, que a gente chama de proteases, que vão continuar quebrando as proteínas para chegar no intestino e ela já está mais quebradinha para poder ser absorvida. O que acontece com o glúten, como ele é de difícil digestão, essas proteases às vezes não quebram tudo. E quando chega lá no intestino, se não está quebrado, tudo que não quebra, né, não foi bem digerido, pode causar uma inflamação, porque o corpo vai ver aquilo como se fosse um corpo estranho. Olha. Não absorveu, ficou lá no intestino, fica como se fosse um corpo estranho e isso pode causar inflamação. Olha só, a gente sabe, né, que algumas pessoas que têm intolerância à lactose, às vezes tomam um remedinho antes de comer algo que tenha lactose
para ajudar ali a não ter sintomas de desconforto. Com o glúten também tem alguma medicação que é possível tomar? Isso funciona? Ou precisa saber se a pessoa tá só mastigar direito mesmo, já resolve ali, como você disse? Primeiro a gente precisa ver se a pessoa realmente é intolerante ao glúten, né? A doença celíaca é uma doença autoimune, né? Mas a gente tem a intolerância e a gente tem a alergia ao glúten, que são coisas tem diferentes. diferença. Então, com relação à intolerância à lactose, a pessoa não tem aquela enzima lactase que vai quebrar o açúcar, que é a lactose. E aí você toma uma enzima. Para glúten, já existem alguns suplementos, enzimas digestivas importadas. O Brasil ainda não tem, mas a gente já usa algumas enzimas produzidas nos Estados Unidos que realmente acabam quebrando esse glúten. Olha só, às vezes você pode até sentir alguma dificuldade, um desconforto, como diferenciar, né, esses sintomas aí da alergia, da intolerância, da doença celíaca. Então eu vou trazer aqui para você, para ver se você se identifica com algum desses sintomas. Olha só, o mau, então, funcionamento do intestino, como você já até comentou aqui, né, doutora? Então, a pessoa com doença celíaca ou intolerância ao glúten, pode ter as reações parecidas, né? Então, pode ter diarreia ou pode ficar com o intestino preso. Um ou outro, a gente vê que o intestino não está regular. Olha só, tem mais. Vamos ver que é o próximo sintoma aí. Olha, dores abdominais. A barriga, além de ficar bem inchada, Flávia, porque não teve essa quebra, começa o quê? Fermentar, não é? E aí acaba que as bactérias ficam fermentando, aí distende aquele intestino e aí começa a dar essas dores abdominais, a cólica, né? Por causa do excesso de gases. E gases também pode ser um sintoma, doutora? Exatamente. Dores abdominais e gases junto. Olha só, o próximo que a gente traz aqui para você, vamos ver qual que é. Absorção reduzida. Absorção, então, de nutrientes, doutor? O que seria isso? Exatamente, porque os nossos nutrientes são todos absorvidos a nível de intestino. Então, o que acontece? Como esse intestino está inflamado, a gente não consegue absorver direito os nutrientes, as vitaminas, os minerais. Aí a pessoa pode começar até a ter osteoporose precoce, porque não está absorvendo direito o cálcio, por exemplo. Olha só que interessante. E para identificar isso, qual o exame teria que fazer, doutor, antes da gente passar ao próximo sintoma? Então, a gente faz uns exames de anticorpos, que a gente chama de antitransglutaminase tecidual, que é um exame de sangue mesmo. Ele dando positivo não quer dizer que você tem doença celíaca, mas se ele der positivo, o médico já fica em alerta, aí ele vai pedir uma endoscopia para fazer uma biópsia a nível de duodeno. Ele pega um pedacinho e vai ver no anatomopatológico, na biópsia, para ver se realmente a pessoa tem doença celíaca. Olha só, a gente precisa ficar atento, viu? Tem mais um sintoma que eu quero dividir aqui com você, que seriam, olha, lesões das paredes intestinais. Então, esse intestino já vai começar a sofrer também com isso. Exatamente. Isso é muito importante, que na doença celíaca acontece isso. A parede do intestino fica machucada, tão inflamada que machuca, que é o que diferencia da intolerância. Na intolerância não tem esse machucadinho. Então, na doença que tem essas lesões. Exatamente. Tá certo. E mais uma dica aqui para dividir com vocês, olha, sobre o estufamento, que pode acontecer também caso você tenha aí um desses problemas, né? Doença, alergia ou intolerância. Ou intolerância, né? A barriga fica estufada, porque, como eu já falei, acontece aquela fermentação e acaba produzindo gases. Aí a pessoa come, fica com aquela barriga inchada, sabe? Nossa, agora eu quero trazer uma interação aqui na tela. A gente está comentando aqui sobre esse problema, né, relacionado ao glúten. Vamos ver quem está conversando com a gente. A Lucileide, ela fala assim, olha, eu sinto muito desconforto quando como glúten, como constipação, inchaço abdominal, entre outros sintomas. Fiz exames, mas não foi detectada intolerância ao glúten, apenas a lactose. No entanto, como eu sei que passo mal quando como glúten, resolvi evitá-lo e me sinto bem melhor. Então, no meu caso, pode ser aí uma alergia? Pergunta a Lucileide, doutora Daniela. Então, Lucileide, não é alergia, porque a alergia dá sintomas de alergia mesmo. Então, a boca pode inchar, pode dar um choque anafilático, né? É diferente de uma intolerância. Eu não sei que exame que você fez, porque é difícil ter exames que mostrem a intolerância ao glúten. É mais um diagnóstico clínico mesmo. A doença celíaca a gente consegue ver os anticorpos, mas na intolerância não tem anticorpos, não é?
Então, se você fosse alérgica, você poderia estar com a boca inchada, tem muita reação na pele, coceira. A pessoa pode ter depressão profunda, porque inflama o cérebro, inclusive, não é? Então, é bem provável que não seja alergia, é bem provável que você tenha uma intolerância. Olha e ela se só. sente melhor quando ela tira. Olha só. Aliás, a gente está falando aqui de tirar, né? Eu sei que tem uma modinha aí que às vezes fala, vou tirar o glúten para dieta e tal. Agora, se eu não tenho a doença celíaca, eu posso aí, por livre e espontânea vontade, retirar esse glúten ou eu posso ter algumas consequências se eu fizer isso? Retirar o glúten da minha dieta? O que eu vejo, Flávia, você sabe que a gente vai bastante para a Austrália, né? Que a gente faz um trabalho lá há 5 anos e meio. E lá tem muitas pessoas com doenças celíacas, porque é uma doença hereditária, na verdade. Tem muito a ver com a parte genética. E como tem muitos judeus asquenazes no país, tem muita gente com doença celíaca, então é super comum. E aí a população muitas vezes tira. Porque eu tenho algum parente que tem, e a pessoa acaba tirando. Só que o que acontece? Quando você tira o glúten, principalmente quando criança, sendo que você não é alérgico, não tem doença celíaca e não é intolerante, você fica mais sensível a ter outras intolerâncias. Você acha que está protegendo, mas na verdade pode estar causando uma sensibilidade. E hoje tem estudos mostrando que os pais, né, essas crianças que acabam retirando o glúten, elas começam a desenvolver outras intolerâncias porque não está ingerindo, na verdade, um alimento que é muito benéfico, que é o trigo. Então, não é todo mundo que é para tirar, né? Você pode evitar. E aí também, Flávia, tem gente que acaba tirando o trigo e acaba usando produtos industrializados sem glúten, que são muito mais tóxicos e inflamatórios do que o próprio trigo, né? Então, se for o seu caso só por modinha, né, tem que ficar atento a essas dicas aí para você não inflamar ainda mais o seu corpo. Agora a gente está falando aqui, né, a vida do celíaco, ela pode ser aí cheia de desafios e nem sempre, gente, é fácil lidar com as emoções, principalmente quando se recebe aí o diagnóstico há pouco tempo de uma doença como essa. A ansiedade de como vai ser daqui para frente pode tomar conta dos seus pensamentos e trazer até mesmo muito sofrimento. É por isso que é tão importante a gente cuidar da mente e das emoções. E a revista Esperança Mente Feliz, ela pode ser aqui a sua companheira nessa jornada de readaptação. Aqui você vai encontrar ferramentas para lidar com a ansiedade, as preocupações e mudar a forma como você pensa também. Assim vai ser mais simples lidar com os seus desafios. E você pode pedir essa revista Esperança Mente Feliz, ela é de graça, só ligando aqui pra gente. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21 e você recebe ela de graça aí na sua casa, tá bom? Vou repetir para você o nosso número, 0 operadora 12 21 27 31 21. E você também pode pedir pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem pro 12 98244 44 49. Vou repetir. 12 98244 44 49 e você vai ter acesso a esse material na versão digital, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo, aproveita o nosso intervalo, você tem aí uns 4 minutinhos para fazer o seu pedido, é de graça, não perde não, tá bom? Na volta a gente vai falar aqui sobre contaminação cruzada e substituições do glúten, tem ainda exercícios de equilíbrio para você fazer sem sair da sua casa e na receita tem essa pizza com massa de batata doce. Olha só que linda que tá essa pizza. O Vida e Saúde volta já já.